Ei, pessoas que vão para a universidade, bora fazer mais uma questão do Enem de 2022? Decreto-Lei número 1949, de 27 de dezembro de 1937. Artigo 1º, fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 2º, o DIP tem por fim coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos. A Terceira República, 1937 e 1945. Presta atenção numa coisa. 1937 a 1945, esse é o período exato da terceira fase do primeiro período do governo Getúlio Vargas, o Estado Novo. Algumas questões são muito interessantes a gente lembrar sobre a era Vargas. Ele assume o poder, por meio de um golpe em 1930, chamado Revolução de 1930, em novembro de 1930. E a gente pode dizer, sem medo de falar muita besteira, que a partir do momento em que o Getúlio Vargas assumiu, ele já direcionou o governo dele para uma questão ditatorial. Deixa eu te fazer uma distinção. As pessoas costumam confundir ditadura com repressão. Mas do ponto de vista político, a ditadura não implica necessariamente um governo repressivo. O que a ditadura faz é confundir poderes constituídos. Por exemplo, em Roma, onde surgiu o conceito da ditadura, o Senado elegia o ditador. E por um prazo determinado, eram 6 meses na realidade, por esse prazo determinado, o ditador tinha todos os poderes concentrados e nada do que ele fizesse poderia ser contestado, nem mesmo pelo próprio Senado. A gente pode usar um outro exemplo, por exemplo, durante o governo militar do Brasil. As grandes leis, as grandes determinações eram feitas por meio dos atos institucionais, que eram decretos-leis feitos pelo Poder Executivo. Entendeu o conceito? A ditadura é quando o Poder Executivo, por exemplo, faz lei. Por isso não é necessariamente militar uma ditadura. Você pega, por exemplo, em relação a Getúlio Vargas, ele era civil. Só que ele se autorizou, desde o início do governo dele, a governar por meio de decreto-lei. Então, por isso, desse ponto de vista histórico, da definição da ciência política, era uma ditadura. Ele governava por meio de decreto-lei. Ele confundia o executivo com o legislativo. Ele assumia a função dos dois. E para melhorar a situação dele, digamos assim, a partir do Estado Novo, em 1937, ele assumiu dia 10 de novembro, quando ele implanta o Estado Novo. No dia 11 de novembro, tinha uma Constituição pronta, que, dentre outras maravilhas na Constituição, oficializou-se o governo por meio do decreto-lei. Além disso, uma outra situação, tornou-se extinto o mandato presidencial. Portanto, ele poderia ficar no poder o tempo que ele bem entendesse. Se morrer ou se resolver sair, mas de qualquer forma não havia um mandato presidencial por essa Constituição. Ou seja, falamos de uma ditadura oficial, porque a Constituição garantia esse governo ditatorial nas mãos do Getúlio Vargas. E vários órgãos foram fundamentais para a manutenção desse governo do Getúlio. Apesar de já existirem na teoria, eram na prática, mas não podiam se chamar assim no período pré-ditatorial do Getúlio. Por exemplo, a agência de imprensa, que cuidava da censura das publicações a partir de 1930-31, mas que vai se transformar e ficar famoso mesmo esse órgão a partir da criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Por exemplo, todas as manifestações que aconteciam favoráveis ao presidente eram realizadas pelo DIP. Toda a censura a qualquer publicação, a qualquer órgão de imprensa era feita pelo DIP. Nada, absolutamente nada poderia ser produzido, poderia ser divulgado sem que passasse pelo aval do DIP. Qual era a intenção com o órgão, com o Departamento de Imprensa e Propaganda? Impedir a publicação, impedir a divulgação de qualquer tipo de material que se opusesse ao presidente Getúlio Vargas. Por isso, o órgão foi absolutamente fundamental na construção da imagem do Getúlio Vargas. Eu vou contar uma historinha para você. Talvez você tenha cantado, quando era criança, uma musiquinha, uma cantiga de roda que dizia o seguinte: Pai Francisco entrou na roda tocando o seu violão. Vem de lá o seu delegado e o pai Francisco vai para a prisão. Sabe de onde vem isso? Do DIP. Em 1941, foi criada uma delegacia
chamada Delegacia de Vadiagem e Bons Costumes. Ali que surgiu o conceito de que se você é artista, você não trabalha. Havia um projeto por parte do governo do Getúlio de criar uma nação com base no trabalho. Portanto, se você tem que criar uma nação com base no trabalho, você não pode ser artista, você tem que trabalhar. E aí você imagina a criança, a partir dos 4, 5, 7 anos de idade que seja, cantando que se o pai Francisco foi para a roda com violão e foi preso, porque o delegado, qual delegado? Da Delegacia de Bons Costumes e Vadiagem. Então era uma interferência, era mais do que uma censura, era uma moldagem ideológica que era exercida pelo DIP. As cartilhas com as quais as crianças eram alfabetizadas eram elaboradas pelo pessoal do DIP. Então realmente você tem um cerceamento de qualquer possibilidade de expressão livre acontecer no Brasil, principalmente a partir do Estado Novo, principalmente a partir da criação do DIP. Outros órgãos ajudaram nessa censura, nessa repressão, nessa moldagem ideológica. Do ponto de vista político, Getúlio tinha uma guarda pessoal e tinha uma polícia especial, que era a polícia política do governo do Getúlio também. Ou seja, existiam dois modelos de repressão, uma repressão ideológica e uma repressão física, uma repressão política. Vamos às alternativas? Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover diversificação da opinião pública. Você vai lembrar, você pode esquecer daqui a um tempo, mas para o seu vestibular você vai lembrar, falou em DIP, falou de censura. Beleza? Mercantilização da cultura popular. Eles faziam a cultura popular. Controle das organizações sindicais. Isso tinha órgãos responsáveis por isso. Não tinha a ver com o DIP. É Departamento de Imprensa e Propaganda. Se fosse um outro contexto, falando de outros órgãos criados pelo Getúlio, isso poderia estar correto. Porque realmente os sindicatos não eram livres. Estavam vinculados a órgãos do governo. Cerceamento da liberdade de expressão. Você sempre vai lembrar disso em relação ao DIP. Não se produz nada, não se divulga nada, sem que nem sem que se passe pela censura do DIP. Privatização dos meios de comunicação. Não, tudo era controle do Estado e o próprio decreto do governo de criação do DIP demonstra isso. Portanto, letra D, cerceamento da liberdade de expressão, é a alternativa que se refere ao Departamento de Imprensa e Propaganda. Beleza?